Boa tarde, pessoal. Estou chamando nossas convidadas aqui agora. Olá, doutora Thaís. Querida doutora Ju, Tudo eu não consigo não falar doutora Ju. bom estar aqui com você. A alegria é toda minha. Agradeço muito aí o aceite ao nosso convite. As Jus, né? Eu brinco que hoje nós estamos fazendo Oh, uma live aqui com as Jus, né? É quase um trocadilho aí com Jus de justiça. Então eu acho Olha, é verdade! perfeito. Não tinha pensado nisso. Gostou, né? Adorei! Meninas, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Eu peço só um minutinho enquanto eu ajeito a minha câmera, porque eu estava praticamente com a cara assim no vídeo, porque eu estava convidando vocês aqui na chamada, né? Mas agora já está tudo resolvido, graças a Deus. Só um minutinho que vamos abrir nosso roteiro aqui. no mudo para não dar microfonia. Eu só falo quando vocês forem falar, tá bem? Quando for... Ju, assim, a pessoa que está acostumada, gente, com 500 lives por semana, ela já sabe todas as técnicas, todos os truques. Não é, Ju Cassimiro? Fala aí para mim. É verdade. Bom, vamos lá, gente. Eu vou aqui apresentar agora oficialmente as nossas convidadas aqui da live. Olha, eu tento acertar minha câmera, gente. Não pensem que eu estou fazendo close aí para que você me veja mais perto, porque não é, porque eu não estou conseguindo ajeitar a minha câmera, mas vamos assim mesmo. Olha, convido todos a entrarem na nossa live. Quem ainda não entrou, chama o amigo, chama a colega, porque tá imperdível hoje. Vocês vão ver aí quando eu fizer a leitura dos currículos das nossas participantes, das nossas convidadas de hoje, nessa semana em homenagem à mulher. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, então, obviamente, como a Liga Nacional é feita por mulheres, então nada mais justo do que nós homenagearmos aí pessoas que fazem parte desse meio, pessoas que têm destaque, seja na vida profissional, seja na vida acadêmica, seja nas duas ao mesmo tempo, às vezes até em 3, 4 mais, como vocês vão ver hoje aqui. Então, é por isso que nós fizemos essa semana. Agradeço a nossa idealizadora da Liga Nacional de Propriedade Intelectual, doutora Soraya Embaçaí de Mello, por todo o apoio, por todo o trabalho aí na difusão da propriedade intelectual, inclusive presidindo a Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Guarujá. Muito obrigada por esse espaço. E sem mais delongas, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa que nem gosta de falar, né? As duas já me conhecem, então sabem que eu tenho que dar uma contida ali na falação, senão o negócio fica complexo. O que nós vamos falar hoje? Eu até coloquei aqui, gente, eu sigo o roteiro, né? Uma mania que eu criei desde a época da OAB para que as convidadas, os nossos convidados se sintam mais à vontade, mas eu quero que saibam, vocês que estão nos assistindo também, que não é nada engessado. Então a gente tem um roteirinho aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para as nossas convidadas, fiquem à vontade, mas é só para que a gente tenha mais ou menos uma ideia, tá? Então vamos lá. Agradeço mais uma vez a presença das duas. A doutora Juliana, aí a gente tem um histórico de parceria, de amizade aí ao longo desses anos, que começou através da OAB, graças à OAB eu a conheci, já participou de vários eventos que eu organizei, eu tenho uma alegria muito grande por isso, e mais ainda, eu já falei isso para ela algumas vezes e eu faço questão de falar novamente. Ela é uma pessoa que tem vida fora da vida acadêmica, fora da vida profissional, então eu acho assim muito importante ela comentar aqui um pouquinho conosco como é que ela faz para equilibrar aí essas vidas, né, que nós levamos vidas paralelas, assim, concomitante. Eu acho que a mulher já nasce ali com um chip especial que ela consegue fazer essa manobra mirabolante até mesmo, né? A doutora Juliana, a mesma coisa, além da advocacia, ela tem o trabalho institucional dela, e ela consegue também lidar com isso tudo, porque também é mãe, também é esposa. Então, a gente vai falar um pouquinho
a respeito disso aqui hoje. Vou ler brevemente, é um resumo dos currículos, tá, gente? Porque senão ia ficar a live inteira lendo os currículos das nossas convidadas e não seria uma coisa profícua. Mas, começando com a doutora Juliana Domingues, ela é advogada, foi secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Senacom, e atualmente ela é assessora especial do ministro da Justiça e Segurança Pública. Ela é presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, presidente do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e, mais importante do que tudo isso, mãe da Glória e da Sofia, que eu tenho o prazer de conhecer, gente. Elas são, assim, duas cópias em versão mirim da doutora Juliana. Então, vocês viram, né? O currículo aí da nossa palestrante. E vocês vão ver que, mesmo com todo esse peso de cargos que ela ocupa, ela continua exatamente a mesma pessoa que eu conheci há cerca, acho que tem uns 8 ou 9 anos que a gente se conhece, né, Ju? A mesmíssima pessoa. Então, eu acho muito importante destacar isso aqui. A simplicidade dentro de uma potência feminina. Então, Ju, muito obrigada. Agora, a doutora Juliana Cassimiro, outra potência querida que comanda a Comissão de Direito da Moda da OAB Santos. Também nos conhecemos aí, acho que uns 6 ou 5 anos, então não é de hoje, vocês estão vendo aí que as minhas convidadas não são pessoas que eu conheci ontem, é uma pessoa extremamente querida. Ela é advogada, como eu disse, presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB de Santos, membro convidado da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB, da subseção do Guarujá, e uma advogada, assim, atuante na nossa Baixada Santista, bastante conhecida e também tem esse viés aí institucional e comanda a comissão que, para quem me conhece, sabe que a minha menina dos olhos sempre foi. A gente desenvolveu aí esse trabalho dentro da OAB, inicialmente desde 2012 até o ano passado, então é um orgulho muito grande tê-la aqui conosco, Ju Cassimiro. Muito obrigada. Então, gente, sem mais delongas, de novo, né? Eu vou pular aqui a parte do nosso roteiro que faz introdução, né? Porque eu já falei horrores. Então, vamos passar as perguntas para as nossas convidadas aí. Eu gostaria que, por favor, eu acho que essa é uma pergunta recorrente aí dentro do nosso universo, né? O universo da mulher que trabalha, da mulher que estuda, da mulher que batalha, da mulher que tem a sua casa, os seus filhos. Como é que vocês lidam com a questão da dupla jornada de trabalho? Porque, infelizmente, ainda é uma realidade para, eu diria assim, para 80% das mulheres. Tem mulheres que têm companheiros, esposos, pessoas que as acompanham aí de uma forma efetiva, porque eu acho que, ai, nossa, como o homem está fazendo muita coisa, ele está ajudando. Não, ele não está ajudando, ele não tem obrigação de ajudar, ele tem obrigação de fazer a parte dele, né? Porque os filhos são dos dois, a casa é dos dois ou das duas, enfim, eu acho que é importante a gente deixar claro aí que o homem não faz nada mais do que a obrigação dele em colaborar, em fazer a parte dele aí no dia a dia das mulheres. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é sempre desse jeito. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês e que vocês fizessem também algumas considerações sobre o trabalho, não de vocês especificamente, mas de uma forma geral, como é que vocês enxergam isso nos dias atuais. Começando com a doutora Juliana Domingues, por favor. Muito obrigada, doutora Thaís. Um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, estar aqui dividindo esse espaço também com a doutora Juliana, cumprimentando também a iniciativa da doutora Soraya. Pergunto se vocês não estiverem me ouvindo para que sinalizem, está bem? Hoje estamos com aqui algumas manifestações, né, na esplanada, fazia muito tempo que não tínhamos, então eu busquei até uma sala mais reservada, então eventualmente vocês podem ouvir alguns gritos, mas que não são nossos. Então, ai, que bom, que bom!
Mas queria agradecer essa oportunidade, porque eu vejo o quanto que é importante compartilhar, né, esses desafios, né? São desafios de fato, e eu me sinto assim num lugar muito privilegiado, né? Um lugar de fala privilegiado, primeiro, porque eu nasci num berço em que eu vi meu pai muito dividindo tarefas com a minha mãe, né? Eu queria fazer essa homenagem duplamente aos dois, porque a minha mãe foi para a faculdade fazer uma faculdade integral, eu era uma criança de 5 anos, a minha irmã tinha 4, né? E ela não poderia fazer essa faculdade se meu pai realmente não se envolvesse nas atividades do dia a dia. Então, eu já cresci com um modelo diferente. E eu sei que eu sou uma exceção à regra, né? Então, de fato, isso que foi colocado pela doutora Thaís tem todo sentido, né? Como que eu consegui equilibrar? Já seria difícil, né? Ainda que eu não tivesse filhos, mas com filhos, atividade acadêmica, atividades profissionais, uma agenda intensa, eu não posso deixar aqui de falar do papel enorme que tem, né, o pai das minhas filhas na condução dessa minha agenda, que é uma agenda que sempre foi muito agitada. Né? Ele já me conheceu assim, né, mas que sempre também se envolveu profundamente. Então, existe sim, né, aí, no meu caso, né, uma colaboração muito grande. Né? Eu não tenho família próxima, nunca tive, ou seja, eu já moro fora da casa dos meus pais há mais de 25 anos, então eu sempre pude planejar muito bem, né? Eu acho que o planejamento é algo que fez toda a diferença na minha vida. Não teve nenhuma vírgula não planejada, porque cada minuto, eu brinco que é 24 horas igual o Jack Bauer. Amanheci, então eu tenho que ir naquela missão. 24 É isso mesmo. que inclui atividades de casa, que inclui as atividades, né? E eu maximizo esse tempo muito. Então, assim, aquela história do cafezinho no corredor, praticamente não existe para mim, né? Então, eu sempre estou fazendo, eu falo que eu sempre estou fritando peixe olhando gato, mas a vida exigiu isso de mim sempre. E é claro que, com o tempo, eu também fui desenvolvendo aí alguns mecanismos para facilitar, né, as redes. Né, você ter o grupo dos pais, né, o grupo dos seus colaboradores, né, da sua equipe, você gerenciar a equipe, motivar a equipe, já de manhã, todo mundo já esperava, né, o planejamento, o que cada um vai fazer. Então, eu já saio muito planejada para tentar entregar tudo que eu pretendo entregar. E quando eu falo de entregar, não é só no trabalho, é em casa também, né, porque nós somos cobradas também, né, não só como mães, né, esposas, amigas, etc., mas nós somos cobradas pela sociedade, né, para estarmos sempre plenas, que eu falo assim, né? Se eu pegar no meu trabalho, de repente, estiver com uma cara assim muito ruim, né? Não me arrumei, já vão achar que aconteceu alguma coisa. O que aconteceu, exatamente. Exatamente, o que aconteceu, né? Então, é uma cobrança muito grande em cima da mulher. Então, eu queria aqui parabenizar todas as mulheres, né? Também já, eu sei que o dia foi ontem, mas eu acho que ainda parabenizá-las pela força, porque perguntaram para mim o que era mulher numa outra live. Como que eu poderia definir, né, o que é ser mulher? Primeiro eu disse, eu nasci mulher, né? Então eu já vim nessa condição mulher. Fui entender, né, as diferenças ao longo dos anos e descobri que a mulher é o ser mais resiliente que existe. Né? Nós temos uma resiliência, uma força, e a gente está em constante aprendizado, né? E eu acho que isso é tão importante, e junto, né, com essa questão do trabalho, né, que foi colocado aqui pela doutora Thaís, que eu quero ouvir agora também a doutora Juliana, eu entendo que, no meu caso, eu tive também um outro privilégio muito grande, que foi trabalhar com homens que sempre me trataram de forma paritária, né, com os meus pares que não eram, né, de gêneros diferentes. Então, homens e mulheres eram tratados com paridade nos meus ambientes de trabalho. Então, eu tive também isso, né? Então, isso para mim foi um fator determinante para que eu pudesse, né, também desenvolver meus talentos, entender que eu poderia ocupar esses espaços. Eu acho que para nós ainda existe muito julgamento, pré-julgamento, né? Então, você entra em qualquer sala como advogada, como professora, né? Quantas vezes eu entrei numa palestra, fui começar a falar e o primeiro adjetivo que vinha para mim era relacionado à minha aparência, não ao meu conteúdo, né? E eu estava no ambiente de trabalho, né? Então, realmente, nós estamos aqui trabalhando com vários eixos interessantes nessa live, que eu acho que conscientizam também, né? Qual que é o papel dos nossos pares, homens, eu vejo que grandes amigos que entraram até para assistir, né? Os homens têm um papel muito importante nesse espaço, na conquista do espaço das mulheres, sejam como parceiros, sejam como
pais, seja como colegas de trabalho, né? Então, eu vejo que eu fui agraciada, né, nos espaços que eu estive, com pessoas que potencializaram, né, o espaço para mim também, não, vocês deram o espaço para mim, me permitiram, e também, né, tive aqui, né, o grande talento, se é que eu posso dizer, de escolher um excelente pai para as minhas filhas, que eu brinco que ele é o Rodrigo Hilbert, ele só ele faz absolutamente tudo. Então, Thaís, obrigada por dar esse espaço para nós. Eu acho que temos aqui muito que compartilhar e é uma iniciativa maravilhosa. Me sinto agraciada em poder falar um pouco com todos vocês. Eu que agradeço, Ju. E eu achei assim importantíssimo que eu até dei um tique aqui meu caderninho de anotações para dizer a respeito dessas considerações, principalmente uma que você fez. Quando nós vamos em algum evento, seja um evento de trabalho, seja um evento institucional, um evento acadêmico, enfim, se você tem uma aparência que se enquadra aí em determinado padrão e se destaca de alguma forma, a tendência das pessoas é fazer observações públicas a respeito disso. Não que isso nos desagrade, não, porque quem não gosta de ser elogiada, mas é importante perceber que esse mesmo tipo de elogio não é feito para algum homem que tenha esse destaque físico em um ambiente de trabalho. Eu nunca vi em nenhum lugar um homem que seja bonito chegando num evento e antes de qualquer coisa as pessoas disserem, nossa, como o doutor é bonito. Não é? Então, por que isso nunca, eu nunca ouvi. E eu aposto que você que está nos ouvindo também nunca viu isso. Mas com as mulheres, isso é uma coisa muito frequente. Então, homens queridos do Brasil que estejam nos acompanhando, nós gostamos sim de ser elogiadas, mas deixe esses elogios para uma outra ocasião, numa outra situação, ou então façam, mas de uma forma concomitante e primeiro a nossa competência e a nossa inteligência. E depois o restante. Fica a dica aí para vocês. Ju Cassimiro, por favor. Ai, boa tarde a todos. Thaís, Juliana, queria agradecer muito à doutora Soraya Embaçaí pelo convite, participar dessa live, é uma honra muito grande. Dividir com duas mulheres que eu admiro muito, são inspirações para mim, acompanho as duas há bastante tempo. A doutora Thaís, a doutora Juliana, que não sei se se lembra que a gente se conheceu no Rio de Janeiro, num congresso internacional de direito da moda lá, e desde então a gente se acompanha, né, e tem algumas afinidades em relação à arte, em relação a outras coisas. Então, também compartilho com vocês, vi o relato da doutora Juliana e me identifiquei muito. Por quê? Porque lembro muito, assim, quando eu era mais nova, eu tive um avô, né? Meu avô que com 15 anos já falou, olha, você precisa trabalhar. E minhas amigas do colégio já estudavam ainda. Eu falava, mas vô, eu sou nova demais. Ele, assim, não interessa, você tem que saber se colocar, você tem que saber andar na rua. Naquela época precisava chegar nos lugares, então você precisa saber chegar nos lugares. Você não tem... Ele sempre falava para mim isso. Não existe lugar onde você não possa estar e não existe pessoa que você não possa falar. E isso me marcou demais. E eu sempre tive isso dentro de mim. Meu avô era político, então ele me colocava em ambiente masculino o tempo inteiro. E eu falava, mas eu sou mulher. Ele, não interessa, você vai ter que se colocar em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Então eu tenho muito isso pautado na minha vida, né? E desde sempre que eu me lembro, assim, sempre trabalhei, fiz estágio, no Ministério Público, já terminei a faculdade, comecei a trabalhar, porque era um anseio meu, nunca pensei em não trabalhar. Casei, tive meus filhos, sou mãe da Catarina e do João, que também, né, já sempre tive também uma rede de apoio, funcionário, mas também me identifico muito porque tenho um meu marido que me auxilia, e daquele jeito, ele não é que ele auxilia porque eu peço, ele faz, porque a gente sabe que a divisão de tarefas é natural, né? E isso é uma coisa que facilita muito a vida da gente. A gente precisa dessa segurança para poder sair de casa, porque a gente também tem 2 seres em casa que estão em formação. Então, é um papel muito grande. Mas eu não me sentiria inteira se eu não trabalhasse. Porque o trabalho,
ele abre, né, a gente abre a cabeça, a gente tem nossos objetivos conquistados, a gente, claro que ser mãe é muito importante, mas com um jeitinho, né, como a Juliana falou, aquela vida Jack Bauer de 24 horas por dia, por dia, a gente consegue fazer isso sim, dá muito certo. Eu acho que é exatamente isso. E olha, gente, para quem não está nos escutando aí e é da Gen Z, o que é Jack Bauer? O que é 24 Horas? Era uma série que passava um tempo atrás, que o personagem principal era o Jack Bauer. E a série toda se passava dentro de um período de 24 horas. Só para esclarecer, gente, porque vocês sabem, né, que a nossa audiência aqui não é, assim, é um pouco mais jovem do que a gente, porque nós só somos jovens há mais tempo, entendeu? Então, a gente precisa aí fazer essa observação de quem é Jack Bauer, porque senão depois vai começar aqui, não, mas o que quis dizer isso, né? O que é isso? Então, a gente já junta aí as informações. Não, e só complementando, eu vejo que é muito importante para os meus filhos me olhar desse jeito. Sim. Eles olham para a mãe deles, né? E eles sabem que eu tenho um trabalho, que eu tenho uma profissão. Eu respeito demais a condição deles, né, como estudantes. Eu sei que agora que eles precisam de mim, eles querem atenção, né, toda para eles. A gente tem que, né, parar e dar aquela atenção. Mas esse olhar que eles têm para mim também é muito importante, de olhar com admiração. Poxa, a minha mãe está fazendo isso, e eles acompanham, né, eles torcem. Então, isso é muito... Eu acho que vai... Muito interessante, Juliana, porque na semana anterior, a semana, né, que essa é uma semana que praticamente dedicam muitos eventos às mulheres, né? E eu acho que isso é importante, dar esse espaço, né, para todas as mulheres e também para que exista também essa consciência, né? Hoje eu entendo a importância do dia, até pela simbologia do dia, porque eu brinco que todos os dias são dias dos homens e das mulheres, né? Porque todos os dias nós estamos realizando muito. Mas ter esse dia também há um significado muito importante das conquistas, né? E a minha filha caçula, no Dia das Profissões, ela quis ir de presidente da República. E uma coisa que chamou muito a atenção. Eu achei o máximo. E eu olhei aquilo e eu falei assim, nossa, eu nunca, na idade dela... né, pensei assim, de ser uma liderança de um país, né? E foi muito curioso, porque ela sempre muito convicta, ela chegou a falar isso para o ministro da Justiça, que ela ia ser presidente da República. E ela ia mandar... Olha como a gente coloca frutos, né, dentro dos nossos filhos. A gente tá... porque... isso daí são sementes, né? Como você teve seu pai, eu tive meu avô, a gente tá fazendo o mesmo. Sim, sim. E é interessante porque ela pediu, e obviamente, né, como pai e mãe, nós vamos buscar aí a forma adequada dela se apresentar como tal. Mas eu acho que é interessante as crianças também, né, perceberem desde muito cedo que elas podem ocupar todos os espaços. Eu, na minha geração, era um pouco difícil imaginar isso. Assim, se vocês fossem pensar, eu também fui criada no interior de São Paulo. Então, geralmente, né, as grandes lideranças eram lideranças mais masculinas, né? Isso eu tô falando anos 80, né, e tal. Então, as coisas foram mudando muito, os espaços, né, das mulheres, eu acho que elas foram preenchendo por competência também. Acho que muitas vezes a gente tem que mostrar 3 vezes mais competência, às vezes, né, para poder ter, né, um determinado espaço. E vejam, às vezes as pessoas também pensam, né, que é muito diferente o setor público, privado, e eu digo, né, que não, assim, por exemplo, na Universidade de São Paulo mesmo, eu sou a única professora de Direito Econômico. Se forem somar todos os professores, né, acho que no total são 9, e eu sou a única mulher, então, e é uma matéria que eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha feito essa reflexão de que era uma matéria mais escolhida por homens, como direito de família, que é mais escolhido por mulheres, né? Então tinha um pouco essa coisa de diferenciar essa área mais para um, essa área mais para outro. Eu acho que existe, obviamente, afinidades que podem ser desenvolvidas, mas hoje nós conseguimos conquistar
um pouco mais, né, desse espaço para as futuras gerações, a ponto deles não enxergarem barreiras, né? Assim, se minha filha pode ser presidente da República, pode ser tudo, né? Com certeza. E eu voto nela se ela se candidatar, hein, gente? Vocês precisam conhecer as figurinhas que são as filhas dela. E falando justamente nisso, um dos nossos telespectadores escreveu aqui que representatividade importa, justamente é o que as Jus falaram, né? Elas estão ali como exemplos para os filhos. E é engraçado isso, porque eu compartilho aqui com vocês uma experiência minha de quando eu era criança. Minha mãe é professora e o meu pai foi militar, depois delegado da Polícia Federal, até se aposentar. E eu tinha o dia que eu gostava o dia de trabalho com a minha mãe, eu passava o dia com ela, fingindo que era professora, e eu passava o dia com o meu pai também, que era delegado da Polícia Federal. Eu ia até o DPF, passava o dia com ele, trabalhava com ele, ele me dava para eu usar pendurada na calça ou na saia, um distintivo que ele não usava mais, para que eu me sentisse ali realmente como no cargo. Se fosse em outros tempos, quando que uma criança teria uma possibilidade dessa? Não, no máximo eu ia trabalhar com a minha mãe, que era professora, e ok, não. Sabe? Então, é importante que a gente tenha isso. E eu cresci com esse espírito de poder fazer o que eu quisesse fazer, onde eu quisesse fazer, estar em qualquer lugar. Entendeu? Então, isso é extremamente relevante mesmo, e eu tenho certeza que os filhos de vocês se orgulham de vocês aí nesse sentido. A ideia é essa, né? Essa conquista nossa. Talvez celebrar o 8 de março, depois de tanto, né, que a gente já passou por ser mulher, e eu não falo pela gente aqui, eu falo por todas as mulheres que já nos antecederam, é a gente chegar, a gente escolher uma profissão, escolher o que fazer pelo que a gente gosta. Não porque é de mulher, porque é de... Isso daí tem que tirar da frente. Eu gosto, eu vou fazer. Independente com quem seja. Pelo quem ser, porque quem for, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Eu também tenho uma vez, eu fazia estágio e a gente sofre com essa condição, né? Tipo, loira, olho verde, é um problema. Aí eu fui fazer estágio no crime e me falaram que crime não era para mulher e depois por cima como é que cara que eu tinha. Aí eu falei, puxa vida, mas é o que eu gosto. Aí fui fazer. E eu substituí um estagiário que era muito bom, um amigo meu. E eu percebi, né? A promotora, ele era muito meu amigo, então foi tudo bem. Mas o juiz da vara, eu lembro que era um problema. Eu incomodava ele. E aí que eu vi que ele não me cumprimentava. Porque ele precisava passar pela nossa sala para ir ao banheiro e ele não me cumprimentava. Bom, passou uma semana, 2, começou a vir as manifestações assinadas por mim. Passou uns 15 dias, E aí ele começou, depois que eu vi que voltou, ele, né? Ele começou a me cumprimentar. Ele falou, poxa, eu acho que ela, né? Tem jeito. É o que a Ju falou, né? Que a gente tem que provar a competência. É interessante, mas é triste, né, Ju? Porque ele só passou a te cumprimentar porque você demonstrou competência. Ele fala, bom, ela é mulher, mas é competente, então eu vou cumprimentar. Com certeza eu quero que nossos filhos passem, então, sabe? Eu quero que ela esteja lá e por isso ela seja respeitada, por gostar do que ela está fazendo, por fazer bem o que ela está fazendo. Justamente. Eu acho que isso é o mais importante. Eu imagino que a Ju Domingues tenha passado pela mesma situação a primeira vez que ela pisou no CAD. Então, gente, eu imagino que você deva ter tido assim, a minha primeira observação assim que eu tinha um desafio, na verdade, foi quando eu comecei a estagiar. Então, assim, era nos 90, né? Que eu sou do século passado, vocês também são, então a gente não pode... Duas! Mas, assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui estagiar, e eu falo que era o estágio analógico, né? Porque eu sou da época da RT amarela, que você pesquisava em livros da RT, que você pegava um índice, que você ia no balcão para você verificar o andamento, né, dos processos. Então, você anotava, né, tudo que tinha acontecido e tal. E quando eu chegava, óbvio, né, se hoje as pessoas não dão, graças a Deus, tomara, né, que continuem não dando a idade que eu tenho, eu já parecia muito mais nova do que eu era uma jovem menina, na época ainda muito
muito atleta, né? Porque eu nadava muito, tomava muito sol. Então eu chegava e eu percebia assim que existia um tratamento diferente, né? Até no balcão de atendimento. E eu falava, nossa, mas que coisa, porque eu tô aqui profissionalmente, né? Assim, se eu tivesse no barzinho com os meus amigos, Ok, era uma outra ok, história. Mas eu estava ok. ali profissionalmente. E aí aconteceu um negócio que eu acho que hoje não existe mais, que eu acho que é bom. Conforme eu fui vendo que tinha esse tratamento, eu fui também deixando de lado o feminino, que é uma coisa Sim, que faz parte muito. de mim. Então, eu não usava batom, eu não usava esmalte vermelho, eu usava as roupas muito fechadas. E era uma coisa inconsciente, não é consciente, é inconsciente, né? De tentar meio que se proteger para que as pessoas vissem a profissional e não vissem a Juliana, né, mulher ali. E é algo que eu acho que hoje já foi desconstruído. Eu percebo isso como professora da USP, né? Então, eu vejo o cuidado de todos, né? Assim, dos meninos, das meninas, entre eles, né? Entre os pares. E várias coisas que são hoje inadmissíveis numa sala de aula, né? Que é uma piada mal colocada, que faça qualquer referência a gênero, né? Isso hoje não é mais aceitável. Bem Né? O visto, mundo não é nem mudou. bem, né, bem visto, aceitável, não é? Não é aceitável, assim, o mundo realmente mudou. Isso acho que todos nós acompanhamos também, acho que a própria era digital também, né? O ciclo de informação. Vocês viram o que aconteceu? Uma fala, um áudio circulado, né? O que acontece hoje em dia. Então, hoje a informação chega muito também, e as pessoas têm mais liberdade de manifestação. Né? Então, mudou bastante o ambiente jurídico, que já é um ambiente conservador per se. Né? O direito, ele é um ambiente mais conservador. Independentemente, né? Aí, gente, na minha época, eu lembro que tinha um super preconceito com quem tivesse uma tatuagem. Tinha que ser uma coisa extremamente Nossa, verdade. e se você tivesse, era possível que você não passasse num concurso público ou não fosse contratado como advogado. É uma coisa que hoje você nem para pensar, né? Assim, eu vejo que mudou demais e digo mais, eu acho que essa mudança, ela traz para nós boas reflexões. Eu aprendo muito com os meus alunos. Estando com os mais jovens, eu sou provocada a rever coisas que eu tinha como naturais e que eu vejo que estavam no meu inconsciente. Né? Então, esse inconsciente, que era o ambiente que eu estava ali. Né? Então, esse ambiente mudou. E nós, obviamente, temos que aproveitar esse espaço, né, de mudança também para trazer aquilo que nós temos como experiência. Né? Então, eu acho muito bacana, né, ter esses espaços até para compartilhamento, mentoria. Né? São coisas que eu não tive. Eu não tive isso. Então, eu acho muito bom poder compartilhar um pouco, né, dessa questão que era o projeto de hoje, aqui, falar de conselhos e dicas, porque eu acho que nós estamos participando do movimento de desconstrução, né? Que eu acho que é possível você ser uma mulher. Se você gosta de ser vaidosa, é possível você ser vaidosa e ser respeitada profissionalmente. Você não tem que se preocupar com a cor do batom que você usa, com o esmalte que você está usando, né? Então, curiosamente, acho que todas nós aqui estamos com esmalte escuro. Acho que sim, vermelho. Curiosamente. Mas e eu lembro que eu demorei muito, assim, era renda, né, que usava. Sim, Sim, Eu usava o renda com aquele areia bem clarinho, assim. sim. Mas eu acho que, como eu disse, em pouco tempo, né, eu já vou passar agora de 20 anos, né, de profissão. Rapidamente, né, nós vimos aí umas mudanças que acho que foram importantes. Inclusive, eu lembro muito bem, eu já vi candidata a ser expulsa da sala porque não estava usando calças e tinha que usar saia. Não sei se vocês lembram disso. sim, Né? Então, No PJ, Nossa, você só podia entrar para despachar e fazer audiência se tivesse de saia. Gente, isso já existiu. Por incrível que pareça, nós éramos vivas e trabalhávamos com direito. exatamente. Ju, abafa, gente. Deixa eles continuarem achando que a gente nunca viu processo e o funcionário ia lá procurar na ficha. A gente tinha uma caixa de madeira com fichas dos processos. Mas é que a gente ouviu dizer, entendeu? Não que a gente tenha presenciado, não é verdade? E por outro lado, como é importante a gente estar como a gente quer, né? Como faz diferença para o nosso trabalho, para quem está em volta da gente, a gente ser autêntico ao que a gente é. Porque essa questão dessa poda não te reflete, né?
Então, você deixando você quem você é, você consegue trabalhar melhor, você consegue desempenhar melhor. E é uma grande conquista mesmo da mulher. Sim. E meninas, agora eu quero saber de vocês. Vocês se sentem realizadas com o que vocês conquistaram até hoje? Vocês acham, falar, não, mais ou menos, ou ainda tenho assim, estou realizada, mas tenho muitas coisas ainda que eu quero fazer, tipo, o céu é o limite, porque eu penso desse jeito. Até um tempo atrás eu achava, não, tá bom, o que a gente conquistou, aí a gente tem às vezes o ser humano, de uma maneira geral, né, tem um problema de se acomodar em determinadas situações que eventualmente venham a ser positivas, né? Mas aí sempre vem a vida e te dá uma sacudidinha e fala assim, olha, não, você tem muito mais coisa para fazer na sua existência, não se limite a isso. Então eu queria saber de vocês aí nesse sentido. Bom, deixa eu começar então. Quando eu olho para trás, né, assim, porque eu saí de uma cidade do interior de São Paulo para estudar uma faculdade de Direito, né, universidade pública, né, tive a grande oportunidade, né, de poder ainda escolher, né, a faculdade que eu iria estudar. E eu tinha, né, alguns sonhos e projetos que eu fui concretizando planejadamente, né? Essa história do mestrado, doutorado, de ser professora. Eu sabia, né, que eu tinha já dentro de mim muito essa questão da pesquisa, mas eu sempre quis conciliar isso com outras coisas que eu sempre gostei. Eu sempre gostei também, né, de processo, da advocacia. Então, eu nunca tive um desejo, né, por exemplo, por um concurso público específico. Quando eu era muito nova e decidi fazer a faculdade de Direito, eu lá em Marília, né, sem nunca ter andado de avião, achava que ia ser diplomata. Então, eu fui para a faculdade de Direito, fiquei pensando, relações internacionais era um curso muito novo, muito disruptivo, e tinha o Direito. Não, eu vou para o Direito porque eu vou, né, vou tentar a carreira. E assim, imagina, uma pessoa que, né, eu com 13 anos, interior de São Paulo, sem nunca ter entrado no avião, achar que vai ser diplomata, eu era no mínimo ousada, né? No mínimo ali. Mas tudo que eu sempre coloquei como um objetivo para começar era para terminar. Isso foi para tudo, né? Eu sou formada em piano clássico, por exemplo, sem nenhum talento. Nenhum talento. 99% transpiração. 99%. Então, assim, eu sou aquela pianista esforçada e que, assim, quando falavam para mim, você não vai conseguir, aí que eu queria. Aí que desafia mais, né? Agora vai, mais, né? Então, aí eu ficava lá insistente. Então, teve muito isso, né? Teve com a faculdade mesmo. Minha mãe queria muito que eu ficasse em Marília. Passei em Marília, tinha bolsa integral lá, porque, inclusive, passei em primeiro lugar, né? Então, tinha todos os incentivos para ficar na casa dos meus pais, com tudo pago. Eu, não, mas eu queria estudar na universidade pública, eu passei na universidade pública. Então, sempre muito, né, insistente. Eu acho que essa determinação, ela veio do coração. Né? Foi uma coisa assim, Deus colocou no meu coração aquilo, né? Assim, ó, você tem esse desejo e você vai. E eu vou realmente até o fim, até em tudo. Se não deu certo, tipo assim, eu caio atirando igual o Clint Eastwood. Eu brinco assim, que eu assisti aqueles filmes de faroeste com meu pai, morro atirando, entendeu? Mas tô ali tentando até o fim, até o fim. Né? Exatamente. Mas tento, né? Porque eu falo que o não nós já temos. Eu falo isso muito para as minhas filhas, né? Porque acho que a frustração para a criança sempre é uma coisa muito dolorida, porque eles estão num processo de crescimento. Eu falo, filhas, muitos nãos. Eu comemoro muitos sims, porque eu tive muitos nãos. Mas como eu tive nãos? Né? E assim, a gente não pode desistir com o primeiro não. Que a gente vai receber milhares desses, né? Mas e os sims? Os sims são maravilhosos. E eu brinco que no interior a gente brinca, né? Que a gente, na rede social, eu trago um ditado popular do interior para a rede social, que a gente posta as pingas que a gente toma, não os tombos que a gente leva. É basicamente isso. Porque haja tombo, entendeu? Só que aí tem aquela outra frase, né? Que diz que ninguém tropeça para trás. E é verdade, você tropeça e vai para frente. Então, a gente tem que aprender muito com isso, ser resistente, resiliente, determinada, né? Mas também aprender muito com os erros, porque nós somos humanos. Então, cada não era um aprendizado. Seja também para me tornar uma pessoa mais resistente, uma pessoa
com mais capacidade, tolerância, sabe? Eu acho que isso é tão importante, né? Porque imagina se tudo fosse muito fácil na vida, deve ser muito difícil também para alguém que tem tudo tão fácil, né? Porque aí você não tem nem o que comemorar. Você acomoda também. E você não valoriza as suas conquistas, né? Você acomoda. Então você fala para mim, você conquistou tudo que você queria? Vou dizer o seguinte, conquistei mais do que eu sonhei. Né? Então, você vai pensar naquela menina que saiu lá de Marília, eu conquistei mais do que eu sonhei, sou muito grata por tudo que eu tive até hoje, né? Mas eu estou num processo constante de olhar para frente, né? Então, eu nunca vou ficar, realmente, Thaís, terminei o doutorado, fui pós-doutorado e perguntar, você vai fazer o que mais? Né? Eu falei assim, olha, eu não sei, mas sinceramente, eu publiquei um livro e não fiquei com um só, então também... Né? Eu vou seguindo, né? Inclusive a doutora Thaís já escreveu um livro meu, espero que a doutora Juliana também possa fazer isso, né? E realmente, Thaís, eu acho que a gente, óbvio, é importante ter sonhos, ter metas, né? Ser determinada, né? Já que a gente está falando aqui para públicos diferentes, mas mais direcionado até pelo Dia da Mulher às mulheres, mas entender que os nãos fazem parte da vida e que isso não é o fim, o não nunca é o fim. O fim é a morte, aí não tem mais o que fazer. Né? Na minha opinião, a gente tem que realmente seguir firmes nos nossos propósitos e aprendendo sempre, porque os caminhos se abrem. Né? Aquela história de Deus abre uma janela, né? Quando fecha uma porta, isso é muito real. Né? Então, aqui compartilho com vocês isso. Agora eu deixo a Juliana falar mais, porque eu falei muito. Nada, é exatamente isso. Às vezes você olha assim de longe, você acha que é uma janelinha, né? Mas aí você vai lá, escancara e ó, conta pra gente, Ju Casimiro. Eu concordo muito também com tudo isso, porque a gente tem o não como um desafio, né? A gente quer ir pra frente, falar não, a gente conseguir se desafiar mais ainda. Eu também ainda não tenho tudo que eu quero, já conquistei bastante coisa, sou bem feliz por isso. Mas a gente não pode, eu não quero, não deixo me ficar paralisada, porque e gosto do jeito que eu sou. Tudo que eu entro, eu não consigo entrar e ficar à margem de alguma coisa, ficar aguardando. Não, eu vou lá, eu faço, eu gosto de estar presente em alguns projetos que me coloco. Então, acho que isso que faz diferença na nossa vida, que faz a gente poder, né, ter essa inspiração, ser inspiração. E é isso, que também para ficar bem velhinha e conquistar bastante coisa. Sim, ainda mais hoje em dia que a expectativa de vida está tão longa. Daqui a pouco a gente está chegando aqui no Brasil aos 80 anos. A gente já está em 77. Para chegar no 80... essa evolução, né? A gente acompanha uma evolução que eu fico pensando, como será daqui nos próximos 20 anos, né? Como que vai ser a mulher trabalhando? Pode ser que essa nossa discussão de hoje, eles olhem para trás e falem, poxa, era assim naquele tempo? Caramba! Que absurdo! Essa nossa aspiração, né? Que a gente chegue e olhe para trás e fala, caramba, mas era assim? Hoje já não é mais um problema. Então, eu acho que isso é o objetivo. A gente vai trilhando esse caminho, né? Abrindo, desbravando esse caminho para que a gente chegue nessa fala daqui a um tempo. Sim. E meninas, vou pedir para vocês também me falarem um pouquinho agora sobre o dia a dia de vocês. Como é que vocês se desdobram aí, né? Assim, eu acordo, levo as crianças, faço isso, faço aquilo, aqui no meu trabalho. Só assim, a título de curiosidade, porque eu acho que uma das vantagens de podermos estar utilizando, né, a tecnologia para levar informação, para difusão de conhecimento, enfim, e difusão de inspiração para as pessoas. Porque, para que vocês vejam, eu estou aqui em São Paulo, a doutora Juliana Domingues em Brasília e a doutora Juliana Casimiro em Santos. Imagina o problema que seria que se nós tivéssemos que nos encontrar presencialmente para um evento. E a tecnologia possibilita que a gente esteja aqui conversando em tempo real e possibilitando a muitas pessoas que eventualmente não tivessem acesso a vocês, ou acesso a mim, ou acesso, enfim, a qualquer lugar onde nós fizéssemos um evento. Então, eu acho muito válido aí que vocês falem um pouquinho aí, esclareçam um pouquinho essas curiosidades para as pessoas. Certo. Vai, Juliana, você agora primeiro.
Ah, eu brinco que tem dias que eu penso que eu sou aquela pessoa no circo que põe vários pratinhos em cima daqueles pauzinhos e eu tento equilibrar todos, porque a gente desempenha vários papéis, né? Hoje eu estou aqui falando na condição, né? A gente se apresenta, mostra os títulos, mas a gente tem as crianças, a gente tem a casa, a gente tem né, o marido, que a gente, na verdade, ele ajuda, mas a gente tem que trocar informação o dia inteiro. Tem o pessoal do escritório e tem a comissão, enfim, eu ainda faço parte de uma confraria de vinhos que eu participo ativamente. Então, assim, é bastante coisa, tenho outras atividades, a gente faz curso de línguas. Então, todo dia é sempre muito intenso e tem a questão ainda de ficar plena, né? A gente tem que incluir nessa bagunça toda a ginástica. Então, até porque faz bem pra gente. Isso daí eu tenho, na verdade, a ginástica como uma coisa que me ajuda também. Porque dá uma focada na mente, né? A gente aquela questão de corpo bom, cabeça boa. Então, tento fazer desse jeito para que tudo corra bem e tudo dê certo. A história dos pratinhos girando é uma tradição, né? Assim, não é? Grupos que nós compartilhamos aqui também os desafios, né? De mulheres que são empreendedoras, lideranças, que assumem, né, aí posições que tiram muita energia e ao mesmo tempo ocupam muito tempo, né? É a história dos pratinhos girando, é exatamente isso. E às vezes cai um prato. E às vezes cai um prato. Sim, e tudo bem, e tudo bem. Né? E tudo bem. A gente tem que substituir e continuar girando. A questão ali é não parar, né? Agora, o que acontece mesmo, que eu acho que foi para mim desafiador, até no período que eu fiquei como diretora, depois secretária, estou acabando de entrar, né, num processo de transição agora, né, que eu faço para o gabinete ministerial, no papel de assessora, mas quando você está num papel mais executivo e você não tem controle da sua própria agenda, é muito importante você sempre ter o planejamento das alternativas, né, e por isso que eu disse que o papel realmente aqui do pai das minhas filhas foi determinante para que eu pudesse, inclusive, aceitar o convite. Né? Porque eu me sentisse preparada para isso. E óbvio, na pandemia, né, foi um pouco mais ainda desafiador, porque eu tive minhas crianças 1 ano em casa, né, em homeschooling. Minha filha caçula chegou a quebrar o nariz em casa. Então, acontecem coisas, né, que muitas pessoas não imaginam. Mas o que eu acho que é interessante aqui colocar, até pelo que foi colocado pela Thaís, que às vezes até as pessoas não convidam algumas mulheres competentes para assumir alguns papéis, já imaginando que ela não vai aceitar porque ela já é mãe, porque ela tem outras coisas para fazer. E eu acho que isso é algo que nós também precisamos desconstruir. Desmistificar. Exatamente, porque não é verdade, né? Veja, eu assumi, como minha mãe foi para a faculdade com 2 crianças pequenas, né? Então, muito pequenas, né? E eu também assumi uma posição que foi realmente desafiadora, ainda 2 presidências de conselho ao mesmo tempo, né? E tive realmente que adaptar a minha agenda a uma agenda que eu não tinha mais controle, porque as coisas mudam, as prioridades mudam no dia a dia, né? Então, foi um desafio muito interessante para a minha carreira e um aprendizado diário. E eu vejo que em nenhum momento, né, disseram, não, a Juliana não vai assumir essa posição, porque, no fundo, nós precisamos, e isso é importante, verbalizar as nossas intenções. Assim, eu me sinto capaz para determinada função, ainda que você não vá. Exatamente. Então, é importante esse posicionamento das mulheres, né? Igual minha filha falou outro dia que ela queria muito, né, uma determinada posição ali na escola. Eu falei, então vai lá e diz que você quer. Fala, diga, né? Porque não adianta, ninguém vai olhar e falar, nossa, a Juliana é tão competente, né? E, enfim, deixa eu chamar ela para fazer. Né? Vai surgir aqui para mim. Uhum. Não é verdade que as coisas acontecem dessa forma. Então, é importante também eu diria que é uma ousadia positiva. Né? Essa ousadia positiva, né? Por exemplo, a Thaís mesmo. Eu fui conversar com a Thaís porque nós estávamos no mesmo congresso. E eu vi aquela moça bonita lá no fundo. Eu estava ali atrás e falei, ela que é da Comissão de São Paulo, deixa eu me apresentar. Aí fui lá, me apresentei, olha, eu sou professora da USP, tem um grupo de pesquisa lá, né, e tal.
E veja, fui conhecer ela no Rio de Janeiro. Aliás, conheci as duas no Rio de Janeiro, né? E por incrível que pareça, conheci as duas paulistas do Rio de É Janeiro. verdade, No é Rio, verdade. né? Então, eu acho que a gente precisa muito fazer esse movimento, né? Também para mostrar quem é Thaís, quem é. De empoderar, né, a mulher, que ela se sinta né, forte o suficiente a falar o que ela quer. E sem nenhum problema. Né? Como a gente fala, quando a gente faz muita coisa, a gente é potência. A gente tem essa capacidade de manejar as coisas no dia a dia e de uma maneira que eu acredito que seja muito boa, porque dá certo. E isso que a Jus falaram, gente, é total. Verbalizem o que vocês têm interesse em fazer, verbalizem o que vocês querem conquistar, sabe? As coisas que vocês almejam para as pessoas que te cercam e faça os movimentos para que você conquiste aquilo. A Ju Domingues acabou de comentar que a gente se conheceu no Rio de Janeiro e ela participou do nosso primeiro congresso, né? O primeiro era o nosso, eu sempre chamei, né? Era o Fashion Law Day, eram os nossos congressos. O primeiro, e foi assim, tipo, incrível, e ela estava lá. Depois, acho que você participou ainda do terceiro, do quarto. Eu lembro de uma vez que ela estava no avião, acho que era voltando de Brasília e tal, e ela, eu tô atrasada. Eu falei, não se preocupa. Aí a gente fez uma alteração na ordem dos painéis, ela chegou direto do aeroporto, lá para dentro da OAB, no final deu tudo certo. Então, isso é para que vocês vejam que às vezes um simples, oi, tudo bem? Eu sou fulana, prazer. Exato. Já te abre, né? Ali. Aquela coisa, já assim, te abre a possibilidade. De uma maneira sua, né? Não, mas a gente tem que se colocar. É importante demais a mulher se colocar. Sim, exatamente. Verbalize, gente. A mulher foi tolhida muitos e muitos anos na sua fala, nas suas manifestações de vontade, nas suas manifestações daquilo que ela queria para a vida dela, aquilo que ela quer para a vida dela. Então, não se calem. Sabe, se você quer isso, se você quer aquilo, não importa. É você que tem que saber o que é importante para você. E meninas, agora já encaminhando aí para o final da nossa live, infelizmente, porque senão eu ficaria ainda com vocês aqui rápido. Muito rápido. Eu queria que vocês dessem, aí para quem está nos acompanhando, né, algumas sugestões, algum conselho que vocês achem relevante. Aí, né, falam que se fosse conselho fosse bom, se vendia, não dava, né? Mas eu discordo disso, né? Porque a etimologia da palavra conselho é justamente orientar, né, opinar acerca de alguma coisa. Então, eu acho que o conselho, ele é dado. Você assimila ou não, ou assimila a parte dele, ou ele integralmente, enfim, da forma como você julgar mais pertinente. Então, eu acho que pessoas que têm conquistas na sua vida, pessoas que representam ali exemplos propriamente, inspiração, eu acho que os conselhos são sempre bem-vindos. Então, eu gostaria, por favor, que vocês deixassem aí um conselho, uma consideração, uma sugestão para quem está nos acompanhando. Olha, pode começar qualquer uma das duas, Jus. Eu acho que o meu conselho seria faça, né? A gente tem que entender que a gente tem capacidade. Como a Juliana falou, se a gente nunca tropeça para trás, é sempre para frente. Toda experiência, ela é muito bem-vinda na nossa vida. É isso que faz a nossa vida ser tão rica, né? A gente se colocar em experiências novas. Um conselho, assim, acho que é ser curioso, né? Você gosta, seja curioso, vai atrás, né? E se envolva mesmo. Porque é uma questão, a mulher tem essa potência de querer e conseguir, né? Então, meu conselho para, né, como é uma live especial, em homenagem ao Dia da Mulher, meu conselho é esse, né? Seja curioso, faça, conquiste, porque a gente tem que se empoderar para passar isso para as pessoas entenderem que a gente é capaz, porque realmente nós somos. Resumindo, né? Acho que ao longo aqui das nossas conversas eu acabei dando alguns conselhos, mas eu acho que essencialmente, né, principalmente para as mulheres, né, não coloquem limites
para a sua vida, né? Porque algumas se sentem, e eu sei o que é isso, acho que a Juliana também, né? Por exemplo, você acabou de ter um bebê, tudo que você quer é dormir, você está exausta, né? Você está totalmente dedicada, mas os filhos, eles crescem. Então, eu acho muito bom quando, né, assim, a mulher tem que se respeitar, né? Aquele momento dela, cada uma reage de uma forma. Tem aquelas que não vem a hora de voltar para o trabalho, tem aquelas que não querem voltar para o trabalho. E é totalmente natural, porque nós somos indivíduos, nós somos diferentes. Então, o importante é existir essa satisfação, né, com relação às suas escolhas. Então, não limitem as suas escolhas por pensar que vocês não vão conseguir. Hoje existe uma coisa que se chama as redes de mulheres, que não existia na minha época, e que no final são redes absolutamente necessárias para essas trocas, porque cada uma está vivendo um momento, cada uma tem uma realidade. Exatamente. Então, eu daria essas dicas também, acompanhe essas redes, que tem hoje redes específicas para determinadas áreas, tem redes que são específicas, inclusive para acadêmicos, né? Tem vários hoje oportunidades que são dadas, né? Desde a parte de mentoria, de você maximizar os seus talentos, identificar onde você precisa melhorar. Eu vou falar para vocês, ninguém acredita, mas a primeira vez que eu fui fazer dar um seminário como ainda, não professora, mas eu era assistente, né, de um professor, eu tremia totalmente, minha boca tremia, tudo tremia. Se você falasse, nossa, ela vai ser professora da USP, imagina! Que aquele momento ali eu estava vencendo uma barreira pessoal, né? Que era de falar assim em público e tudo mais. E veja, hoje eu faço com uma naturalidade, né? Então, eu não nasci com esse talento de subir num palco, como eu vejo que algumas pessoas têm. E eu tive que desenvolver, como eu também desenvolvi até para tocar piano, porque eu não sou talentosa. Então, assim, né? A gente tem que... Vamos lá, vamos maximizar aquilo que nós temos de, né, potencial e aquilo que nós podemos melhorar. Existe espaço e hoje existe acesso, principalmente para quem tem internet. Hoje o acesso é muito grande de conteúdo, aproveitem ao máximo esse acesso e, por favor, não coloquem limites para os seus sonhos, para os seus desejos mais íntimos e confiem que tudo no tempo certo acaba acontecendo. Sim, sempre. E, gente, assim, se eu posso deixar algum conselho também, além dos conselhos e das sugestões que já foram dadas pelas nossas convidadas aqui de hoje, acredite em você. A Ju falou uma coisa que sempre me perguntavam, né? Ah, mas você fala tão bem em público, eu dou aula, fiquei 16 anos dentro da OAB fazendo palestra. Vocês acham que justamente na primeira vez que eu sentei numa cadeira na OAB para fazer uma palestra, que não foi uma palestra, né? As nossas primeiras vezes nunca são palestras, né? Então, são tentativas de alguma coisa. Então, eu tentei passar algo do que eu sabia ali naquele momento. E eu fui insistindo ao longo dos anos, até que hoje em dia, como a Ju falou, é uma coisa natural, é uma coisa que eu gosto de fazer e que não tem problema, sabe? Insista naquilo que você quer para a sua vida. Não desista ali na primeira dificuldade, não desista ali no primeiro não, como a Ju falou. Às vezes um não que você recebe é um livramento e uma oportunidade para alguma outra situação melhor do que aquela que você estava desejando. Então aí, acreditem em vocês, no potencial de vocês, lutem pelo espaço, porque a gente ainda tem que lutar pelos nossos espaços, e ainda há de chegar o dia em que os espaços vão ser conquistados apenas com a sua competência, não com a sua luta e competência, né? Porque ainda hoje nós, mulheres, temos que lutar pelos nossos espaços. Então, se eu posso deixar um conselho, é esse aí para vocês. Mais uma vez, gente, foi assim uma alegria tê-las aqui conosco hoje. Foi uma alegria poder fazer essa moderação, minha querida amiga Soraya, que está aqui nos acompanhando nos bastidores. Obrigada pela oportunidade. A outra mulher forte, a outra mulher empreendedora, que luta e galga os seus espaços aí às custas da sua competência e do seu trabalho. Então, é isso, gente. Vamos deixar a live gravada aqui. Doutora Juliana Domingues, muito obrigada. Eu tenho certeza ainda que nós vamos nos encontrar, vamos lançar outro livro. Eu
fui coautora de um livro organizado pela doutora Juliana Domingues, com muita alegria. Vamos fazer mais. Doutora Ju Cassimiro também, temos aí vários projetos ao longo desses 3 anos. Vamos fazer um livro juntas também. Vamos todo mundo escrever aqui de novo. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência, por ter estado aqui conosco. E até amanhã. Não percam amanhã, que tem mais uma live aqui na Liga Nacional da Propriedade Intelectual. Um beijo, meninas. Obrigada. Tchau. Beijo.